Está no ar, o Jornal Regional. Estamos iniciando mais uma edição de meio de semana do Jornal Regional, trazendo para você a notícia da sua cidade e do país. Confira os destaques de hoje. Guapimirim pronta para iniciar nesta quinta-feira o seu Festival de Inverno. Rio das Ostras terá carnaval fora de época no final de semana. Teresópolis registra o primeiro caso de varíola dos macacos. Ministério da Saúde inicia tratativas para adquirir vacinas. IBGE inicia censo demográfico a partir da próxima segunda-feira. E ainda outras notícias das cidades e do país e o plantão policial dos últimos dias, agora no Jornal Regional. Vamos iniciando mais uma edição do nosso Jornal Regional, agradecendo a sua audiência e também a nossa equipe técnica. E vamos destacar as notícias dos municípios. Começamos na edição de hoje por Teresópolis, onde a Secretaria Municipal de Saúde informou que foi notificado o primeiro caso da monkeypox, popularmente chamada de varíola dos macacos. Um morador do município, paciente de 25 anos, não tem relato de viagens para fora da cidade e apresenta boa evolução da doença. Ele é acompanhado por equipes da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Teresópolis e de ambulatório especializado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. A Prefeitura de Teresópolis reitera que o paciente e os contactantes estão recebendo acompanhamento e são monitorados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. A varíola dos macacos é uma doença zoonótica viral causada pelo vírus monkeypox, em que a transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato animal ou humano infectado ou ainda de material contendo o vírus. Os casos foram inicialmente identificados na África e posteriormente em países da Europa. No Brasil já foram confirmados mais de 800 casos e o epicentro do surto é o estado de São Paulo. Vale ressaltar que, apesar do nome, os macacos também são vítimas como os humanos e não devem sofrer quaisquer tipos de maus tratos. É incrível como a gente ainda tem que fazer esses alertas, porque existem seres humanos que... Bom, a transmissão entre humanos ocorre principalmente por contato próximo com lesões de pele das pessoas infectadas. Como exemplo, um abraço, um beijo, massagens, relações sexuais ou através de secreções respiratórias. A transmissão também pode ocorrer pelo contato com objetos contaminados, como roupas de cama e roupas de banho. O Ministério da Saúde já iniciou tratativas para obter vacinas para a doença. Confira mais detalhes. O Ministério da Saúde está articulando a compra de vacinas contra a varíola dos macacos, a monkeypox. No primeiro momento, a nosso pedido junto com a OPAS foi de aproximadamente cerca de 50 mil doses de vacinas. A OPAS está em tratativa, provavelmente entre o final desse trimestre ou início do próximo trimestre, temos a expectativa de chegada dessas doses. Os imunizantes serão destinados a grupos específicos, como profissionais de saúde com alto risco de contaminação e pessoas que tiveram contato com casos suspeitos. A varíola dos macacos é causada por um vírus que pode ser disseminado pelo contato entre pessoas e como forma de monitoramento de situações como esta, que pode resultar em uma emergência de saúde pública, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com representantes de 42 países em um workshop sobre vigilância, alerta e resposta. Nós temos que lidar numa situação de emergência de saúde pública de importância internacional e nacional como essa, com várias variáveis. Não é uma pandemia, não é algo que afete só a saúde pública, tem implicações políticas, tem implicações econômicas de toda natureza. Em Rio das Ostras, 2 estações elevatórias de esgoto da empresa BRK Ambiental passam por trabalhos de manutenção e reparos. As intervenções foram iniciadas no dia 18 de julho e a previsão é de que sigam até o próximo mês. As atividades na elevatória Santana, na localidade Liberdade, já estão acontecendo, enquanto na elevatória Macaé, em Balneário Remanso, os trabalhos devem ser iniciados mais para frente, a partir de 10 de agosto. Segundo a Prefeitura de Rio das Ostras, não há necessidade de bloqueios ao trânsito de veículos. Porém, a atenção deve ser redobrada
para evitar acidentes no caso de manobras de veículos de serviço. Para maiores informações e solicitações, a empresa BRK disponibilizou os telefones 0800 771 0001 e o DDD 22 99906 0457, que também recebe mensagens pelo WhatsApp, além do e-mail atendimentoriodas@brkambiental.com.br. Entre os dias 29 e 31 de julho vai acontecer o Desenvolver RJ Macaé no Parque de Exposições da cidade. O evento, voltado para os empresários e empreendedores da região, tem o objetivo de proporcionar capacitação e o encontro entre o consumidor e os negócios locais. Palestras voltadas para o mercado de trabalho serão ministradas por especialistas levados pelo Senac RJ. O evento é gratuito e vai acontecer no local da exposição agropecuária de Macaé, contando com rodada de negócios promovida pelo Sebrae, além de uma feira com expositores e muitas novidades para os visitantes. O Desenvolve RJ Macaé é uma realização da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, FEComércio, e do Senac RJ, com apoio do Sebrae. Agora a gente muda de região e fala de Magé. Vila Esperança será, na terça-feira, dia 2 de agosto, o próximo local a receber o Ação Mais Amor por Você. Será na Escola Municipal Professora Áurea da Costa Aires. Vale lembrar aí que diversos serviços gratuitos são oferecidos nesses eventos promovidos pela Prefeitura de Magé, e este será de 10 às 14 horas. Vale lembrar que a mais recente aconteceu no Buraco da Onça, né? Foi no dia 18, o bairro do Buraco da Onça, no 6º Distrito, recebeu serviços como atendimento social e de saúde, isenção para a segunda via de documentos, bazar social, barbearia, aplicação de flúor e avaliação com dentistas. A empresa Águas do Rio realizou um atendimento itinerante na Praça de Piabetá, a Praça 7 de Setembro, e vai realizar agora no 1º Distrito. Lá em Piabetá, a empresa Águas do Rio, com você, que é a ação social da concessionária, levou atendimento itinerante, esclarecendo dúvidas sobre o abastecimento na cidade. Até porque existem muitas comunidades reclamando desse atendimento da empresa Águas do Rio. No sábado, dia 23, os moradores participaram da iniciativa, solicitando informações, negociaram débitos, nova ligação de água, entre outros. De acordo com o Jean Diniz, supervisor de atendimento da Águas do Rio, a ação tem como objetivo promover mais conforto e comodidade aos moradores de Magé, começando aí pelo 6º Distrito, lá em Piabetá. Bom, a próxima etapa será no sábado, dia 30 de julho, das 10 às 14 horas, no 1º Distrito, na Praça Doutor Nilo Peçanha, no centro de Magé. A ação social da concessionária estará no local realizando atendimento itinerante e ainda oferecendo serviços de barbeiro, transista e maquiagem. É bom que você, morador de Magé, aproveite essa oportunidade para levar pessoalmente a sua reclamação. A gente tem ouvido várias reclamações de consumidores, né, que estão aí insatisfeitos com atendimento em diversos bairros do município de Magé. Bom, no próximo bloco a gente traz outras notícias das cidades e vamos destacar, inclusive, o Festival de Inverno de Guapimirim, que vai começar nesta quinta-feira. Mas agora a gente traz uma matéria importante para todos os cidadãos de todos os municípios. Isso porque, a partir da segunda-feira, os brasileiros vão começar a receber a visita dos recenseadores do IBGE. Eles vão coletar informações para ajudar a traçar um perfil da população. Quantos somos e como vivemos? O primeiro censo do país foi realizado em 1872. Há 150 anos, o censo tinha poucas perguntas. O recenseador coletava dados como nome, idade, sexo, estado civil, escolaridade, profissão e se a pessoa era livre ou escrava. Ao longo do tempo, as pesquisas ficaram mais complexas e o trabalho aumentou.
Para se ter uma ideia, no começo do censo, o país tinha pouco menos de 10 milhões de habitantes. Agora, são cerca de 215 milhões. O Instituto Brasileiro, que realiza o censo, foi criado em 1936 e modernizou a pesquisa. Nós vamos ter, pela primeira vez, estatísticas econômicas, estatísticas realmente necessárias ao planejamento. Agora, em 2022, os pesquisadores vão visitar 89 milhões de endereços em todas as regiões do país. Um aspecto importante disso é que estaremos georreferenciando todos os domicílios do Brasil. Então, quando acontecer, por exemplo, catástrofes da natureza, como em Petrópolis, teve um deslizamento, nós vamos ter aquele pontinho amarelo aonde estavam os domicílios lá e qual que era a característica da população residente lá. Isso pode ajudar muito a Defesa Civil. Em 11% das residências vai ser adotado o modelo completo, com 77 perguntas. E nos outros domicílios, o questionário vai ser mais curto, com apenas 26. Se nós não temos consciência de como nós estamos em relação à população, tudo que o censo aborda, não tem como planejar. O princípio do planejamento é você ter informação. É muito importante destacar para o cidadão de todas as cidades que é necessário buscar a identificação correta dos recenseadores. Infelizmente, a gente vive um momento onde os golpistas, os bandidos, aproveitam qualquer oportunidade para tentar entrar com mais facilidade nas casas das pessoas trabalhadoras e honestas. Então, nós estaremos na próxima edição trazendo aqui um trecho de entrevista que realizaremos com o João Colonese, que é responsável pelo censo no município de Teresópolis e outras sub-áreas. E ele vai trazer orientações para o contribuinte, como ele pode identificar quem são os verdadeiros recenseadores, né, para não deixar nenhum vigarista aproveitar esse momento tão importante, porque o censo é algo muito importante, é importante para o país, para se ter um perfil socioeconômico do Brasil, para os estados e para os municípios, que podem ali atualizar também as suas informações. Então, o censo é necessário, ele está inclusive atrasado, ele deveria ter sido feito em 2020, foi adiado em virtude justamente da pandemia, e agora não podemos dar aí margem para que bandidos aproveitem essa oportunidade. Então, na próxima edição, nós vamos trazer mais dicas para você, contribuinte, não deixar ninguém que não pode entrar na sua residência. Bom, nós vamos chegando ao final desse primeiro bloco. Já já a gente retorna trazendo outras notícias das cidades e do país e também destacando o plantão policial movimentado nas cidades nos últimos dias. SpeedMeg, Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada,
ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940. Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-2632-6316. clínica@speedmag.com.br. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Vamos chegando agora para o segundo bloco do Jornal Regional e nesse bloco, embora tenhamos aí plantão policial, a gente vai trazer muitas matérias interessantes, né, para também falar de coisas boas, falarmos aqui de cultura, turismo e lazer. Começando por Guapimirim, que vira o palco turístico do inverno a partir desta quinta-feira, dia 28. A cidade se transformará aí no palco turístico do inverno da região da Serra Verde Imperial. Os turistas que tradicionalmente buscam o calor das praias do Rio de Janeiro, nesse período de frio, poderão se refugiar no Festival de Inverno de Guapimirim. Serão 11 dias de muitas atrações gratuitas entre 28 de julho e 7 de agosto, reunindo várias linguagens artísticas, como música, cinema, teatro, artes visuais e literatura. Mais uma vez, o festival contemplará diversos bairros da cidade, com uma programação totalmente gratuita. Além disso, o evento coloca Guapimirim como referência do roteiro turístico de festivais do estado do Rio de Janeiro e resgata a história cultural, artística e turística do município, dando visibilidade a produções locais e reforçando a sua identidade cultural. O cantor e compositor Arlindinho, o cantor católico Eugênio Jorge, as cantoras gospel Midian Lima e Sara Beatriz e ainda Vanessa da Mata, Nando Reis e Xande de Pilares serão atrações musicais. Vale lembrar que o primeiro dia do festival será no Monte Olivete. Nessa quinta-feira, às 19 horas, a abertura oficial com exposição de artes visuais. Às 19h30 tem o Adoração e às 20 horas, logo depois, tem o Sarau Reencontro Poético. Nós estaremos, durante as próximas edições, atualizando as informações do Festival de Guapimirim. E lembrando, né, nós já trouxemos aí na edição anterior, por exemplo, o recado do Nando Reis, um dos artistas que estará se apresentando. O Festival de Inverno do Sesc também tem atrações em Teresópolis. Nessa quinta-feira, o evento irá trazer atrações culturais, né, não só nessa quinta de 28, mas nos próximos dias. E nessa quinta tem programação no Teatro do Sesc e no Sesc Bistrô. Já de sexta a domingo, o destaque serão shows no palco montado na Praça Olímpica, com Fundo de Quintal, Nath Roots e Barão Vermelho. Mas vamos falar dessa quinta. Tem a apresentação da orquestra da FESO ProArte no Teatro do Sesc e na Show de Blues no Sesc Bistrô. A orquestra FESO ProArte foi formada em 2019. A UFESP traz a proposta da criação de um núcleo de desenvolvimento por meio da prática orquestral, apresentando um programa representativo da pluralidade musical que caracteriza o seu repertório. Liderados pelo maestro Denis Lopes,
a orquestra traz um programa que abarca diferentes estilos e conceitos estéticos, do popular ao clássico. Vale lembrar, vamos direto aí falar dos valores dos ingressos, para quem quiser ver a apresentação nessa quinta-feira, R$ 10 inteira, R$ 5 a meia entrada. Já no Sesc Bistrô, o Velho Blues, uma banda que traz aí um show musical remetindo ao blues mais tradicional, interpretado com instrumentos feitos de forma artesanal. A banda tem como característica principal o uso do cigar box guitar, também do cigar box bass, que é o baixo, e o washboard, instrumentos feitos com caixas de charutos e reaproveitamento de materiais que deram início ao blues. Com instrumentos fabricados pelo vocalista Bruno Fraga, a banda Velho Blues busca dar um toque mais rústico às canções, resgatando a história e a sonoridade dos blues de raiz. Ingressos a R$ 2 a meia e R$ 4 a inteira. Bom, já que estamos falando de lazer e cultura, você lembra que no Canta Magé Kids o Gabriel falou nas redes sociais da Prefeitura de Magé o que ele ia fazer com o prêmio. E o pessoal da assessoria de comunicação de Magé foi conferir com o jovem talento. Veja a matéria. O sonho do Gabriel Pacheco, vencedor da primeira edição do Canta Magé Kids, era ter um novo teclado profissional. E com o prêmio, ele conseguiu comprar. O talento de 12 anos, além de cantar, toca muito. É só você tentar, levantando as suas mãos para adorar. Mesmo em meio a tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que o escolhido atravessa o mar. O teclado que eu tinha, meu professor tinha me emprestado para estudar, né? Aí eu não vou precisar mais. Foi muito bom, né, ter a satisfação de conseguir comprar uma coisa que eu queria. O primeiro lugar vai para Gabriel Pacheco! Foi muito legal, eu adquiri várias experiências, não só amigos também, eu tive muitos amigos lá e foi muito legal, eu gostei bastante. Eu comecei a tocar com meu pai foi me ensinando os primeiros acordes, né? Aí eu fui vendo na internet como que funciona tudo e foi isso aí. Comecei a cantar desde os 3, 4 anos de idade. Quando meu pai chegava em casa, eu pedia para ele tocar para mim, cantar. Esse dom veio de Deus, né? Porque eu nunca fiz aula de canto e foi algo que Deus me deu, né? Foi um presente de Deus. Os pais do Gabriel são os grandes incentivadores nesse artista. Rosana, eu vi você emocionada em vários momentos aqui durante a competição. Conta pra gente como foi ter seu filho participando no Canta Magé. Assim, foi muito gratificante, não é? Porque foi uma enorme conquista, ele adquiriu bastante experiência, conheceu bastante gente, Bom, né? Fez muitos amigos, tem crianças que ele tem contato até hoje. E assim, pra gente, como pai, é muito bom, porque foi uma iniciativa que partiu dele, querer participar, e foi algo que ajudou ele a conquistar o que ele queria muito, que era o teclado. E falando em teclado, vocês também já queriam dar esse teclado para ele de presente, né? Mas você me contou que ele queria comprar com prêmio. Isso. Porque o que aconteceu? Nós sempre deixamos ele com o pé no chão, que teria a possibilidade de ganhar ou não. Então a gente sempre trabalhava isso na mente dele. Se você não ganhar, nós vamos te dar um teclado. Só que teve um dia ele falou assim: não, mãe, não vai ser a mesma coisa, eu quero comprar. Muito bom, então, incentivador, né? Sim, foi incentivador. E Rosana, uma coisa também, né? Então ele usou a metade do prêmio para comprar um teclado e a outra metade para investir no futuro. Isso, tá guardadinho aí para ele futuramente usar com o que ele quiser. Não desista sem tentar. Se tiver que perder, perca tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não parar enquanto você tenta. Deus já decretou vitória. Por falar em Magé, a cidade convidando a população a participar das comemorações do Dia Mundial de Proteção aos Manguezais.
no Parque Natural Municipal Barão de Mauá, a partir de 9 da manhã do dia 30 de julho. Vale lembrar que o parque, a sede, fica na rua Antônio Gomes Oliveira, em Guia de Pacobaíba. Agora nós vamos até Rio das Ostras. O Ostras Folia já está chegando, trazendo os melhores ritmos do carnaval. Axé, samba, marchinha, pagode, além da bateria da Beija-Flor de Nilópolis, estão confirmadas na programação que começa sexta, dia 29, e segue até domingo, dia 31. Além disso, como a gente vai falar daqui a pouquinho com mais detalhes, terá um concurso de fantasias, apresentação de orquestra e de blocos tradicionais da cidade. As apresentações são gratuitas e acontecem na área de eventos de Costa Azul. Quem abre a programação na sexta-feira, dia 29, é o Thiago Iô, repetindo o sucesso do I Love Rio das Ostras. Num repertório muito axé, músicas do TikTok, sucessos da Bahia antigo e músicas da atualidade. Segundo o cantor, ele selecionou o repertório a dedo porque o público merece e ele está muito feliz de retornar ao palco em Rio das Ostras. Em seguida, os pagodeiros do Nada Combinada encerram o primeiro dia da programação. Na edição de final de semana, nós estaremos trazendo mais detalhes do evento. Mas, falando no Carnaval Fora de Época, confira esse recado que o repórter Bruno Pirozzi gravou para as redes sociais da Prefeitura de Rio das Ostras. Salve, salve pessoal! Tem Ostras Folia neste final de semana e a Fundação Rio das Ostras de Cultura lançou um edital que vai premiar a melhor e a mais criativa fantasia deste Carnaval Fora de Época, com prêmios de até R$1.000. As inscrições vão até sábado, dia 30. E os detalhes dessa informação você encontra agora no site da Prefeitura. E aí, qual é a sua fantasia? Momento de saber a previsão do tempo. Nessa quarta-feira, dia 27, prometendo ser aí o último dia de calor fora de época. O clima, segundo o Clima-Tempo, começa a alterar nesta quinta-feira na região sudeste. Confira a previsão. Nesta quarta-feira, o amanhecer pode começar com formação de névoa e nevoeiro em alguns pontos do leste do estado de São Paulo, sul de Minas e interior do Rio de Janeiro. Mas, por enquanto, não tem expectativa de grandes mudanças. Vai ser mais um dia ensolarado nas 4 capitais da região e também sem chuva. O tempo seco ainda continua sendo destaque. A umidade relativa do ar entra em declínio nas horas mais quentes do dia, com índices inferiores a 30% na maior parte do centro e oeste de Minas e interior do estado de São Paulo. Ainda chove de forma isolada nas áreas do extremo norte do Espírito Santo, mas não tem previsão de grandes alertas. A máxima chega aos 28 graus em São Paulo e também na capital Vitória. No Rio de Janeiro, calor de 31 graus nesta quarta-feira. E na Grande Belo Horizonte, o dia começa com 12 e a máxima chega aos 26 graus. Não tem expectativa de chuva. Nós vamos agora às notícias policiais, começando pela região dos Lagos. A Polícia Militar apreendeu 2.782 pinos de cocaína no bairro Recanto das Dunas, em Cabo Frio. De acordo com a guarnição, a equipe estava em patrulhamento quando recebeu notícias de que 2 elementos estariam em uma motocicleta Bros tentando efetuar um roubo no centro da cidade. Eles foram até o bairro Manuel Correia em busca dos elementos, mas não o encontraram. Porém, o patrulhamento continuou a pé pela Rua das Dunas, onde foi encontrado o fato material entorpecente enterrado na beira de uma das dunas. O material foi apreendido e levado para a 126ª Delegacia de Polícia. E a PM prendeu ainda em Cabo Frio, no distrito de Tamoios, um homem apontado como integrante de um grupo de milicianos. Segundo a PM, a equipe da Corregedoria Geral da Polícia Militar estava na região para verificar uma denúncia e capturou o acusado. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 2 carregadores, munições e 2 veículos, sendo uma motocicleta e um carro. A ocorrência teve apoio das equipes da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar e da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, além do 25º Batalhão. A ocorrência foi encaminhada para a 127ª Delegacia de Polícia em Armação dos Búzios. Agora vamos a Rio das Ostras, onde um adolescente de 17 anos foi detido, foi apreendido no bairro Chácara Marileia com uma carga de maconha. De acordo com a PM, os agentes realizavam um patrulhamento pela rua Bom Jardim quando avistaram 2 elementos, sendo um deles com um objeto em mãos
que entraram em fuga para dentro de uma casa ao perceberem a aproximação da viatura. Os policiais foram até a residência e tiveram a entrada franqueada por uma mulher que se apresentou como tia do menor. A dupla estava em um terreno onde os militares encontraram um estojo contendo trouxinhas de maconha e dinheiro em espécie. Um dos jovens assumiu a posse do entorpecente e confessou que estava traficando, pois precisava de dinheiro, e ainda disse que o colega não sabia de nada. Os envolvidos foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia. O menor permaneceu apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas e as testemunhas foram ouvidas e liberadas. Ainda em Rio das Ostras, a PM flagrou 2 homens com uma carga de drogas no bairro Âncora. Um deles foi capturado e preso. Segundo a ocorrência, os agentes da PM receberam informações de que a dupla estaria vendendo entorpecentes na Rua das Violetas. Foi feito então um cerco tático e ao chegarem no local, os elementos foram flagrados, tentaram fugir, porém os policiais conseguiram capturar um identificado pelas iniciais BCSA. O outro conseguiu escapar, mas deixou para trás uma mochila com 243 pinos de cocaína. O acusado foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia, autuado e preso, e o material foi apreendido. Agora a gente fala de Macaé, onde 2 homens identificados como BH e Marrentinho foram presos com arma, munições e drogas na comunidade das Malvinas. Segundo a ocorrência, agentes da PM receberam informações de que elementos ligados ao tráfico estariam no pula-pula e foram até o local. Ao perceberem a chegada da viatura, a dupla tentou fugir, mas acabou sendo capturada. Com eles estavam 90 papelotes de cocaína, 2 rádios comunicadores e um carregador, ainda um fone de ouvido e uma pistola calibre 9mm com 16 munições, além de dinheiro em espécie. Os acusados foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia, autuados e presos. A gente agora muda de região e fala de Teresópolis, onde um homem foi preso por assaltar uma casa e tentar subornar policiais militares. Isso foi na noite do último domingo, dia 24. Ele chegou a oferecer R$20 mil de suborno aos agentes e foi preso. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 30º Batalhão de Teresópolis foram informadas sobre um criminoso armado que teria invadido uma residência no centro de Sumidouro e fugido em um veículo. Foi feito um cerco, eles localizaram o automóvel, tentaram abordá-lo, porém ele não obedeceu à ordem de parada. Durante a fuga, os militares perceberam que ele arremessou um revólver pela janela e apreenderam a arma. Após conseguir despistar a equipe, ele foi abordado, no entanto, por outra patrulha e nesse momento que ele ofereceu o dinheiro aos policiais que não aceitaram e o levaram para a 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis, onde ficou preso. Já em Guapimirim, um homem de 35 anos foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva em relação à ex-esposa. Foi no bairro Parque Freixal. Ele foi capturado em casa por policiais civis da 67ª DP. Em maio deste ano, o Juizado de Violência Doméstica da comarca de Guapimirim havia determinado que ele deixasse o imóvel onde morava com a ex-mulher de 22 anos por conta da agressão sofrida pela vítima. Mas ele voltou para casa, disse que era quem deveria sair e ele não teria outro lugar para ir. Aí acontece que a vítima voltou à delegacia para revelar que houve nova discussão e este acabou sendo detido porque descumpria a ordem anterior. Agora, falando de violência contra a mulher, esse caso foi de grande repercussão na mídia do estado do Rio de Janeiro e realmente chama atenção. O homem que investigava denúncias de violência contra a mulher é acusado de praticar o mesmo crime na sua casa. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o chefe de investigações da Delegacia Especial de Proteção à Mulher, o DEAN, de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, por agredir a ex-companheira. Marcos André de Oliveira dos Santos, de 50 anos, foi denunciado por lesão corporal, injúria, ameaça e violência psicológica. A denúncia foi encaminhada à Justiça no fim de junho. A vítima, de 29 anos, gravou vários momentos de agressões e ameaças e registrou queixa na Corregedoria da Polícia Civil.
Segundo um dos relatos, na virada do ano, Marcos André não queria comemorar o Réveillon e também não permitiu que a vítima festejasse com a própria família. Em outros, quando perguntado por ela como, sendo um policial, ele poderia bater em uma mulher, ele teria respondido se ela merecer. Realmente é incrível, o policial estava lotado na delegacia, que deveria estar apurando crimes contra a mulher, era ele mesmo um criminoso. É a mesma coisa que o policial da corregedoria que seja envolvido na corrupção. Complicado. Agora voltamos a Teresópolis por um fato lamentável. A sede do grupo de comunicação Diário de Teresópolis foi vandalizada. Na manhã desta quarta-feira, a sede do jornal ETV Diário, localizado na rua Carmela Dutra, em Agriões, apareceu pichada, bem como os 2 veículos da empresa estacionados em seu pátio. Frases ofensivas à empresa, à polícia e ao repórter Totó Online escritas. Câmeras de segurança serão verificadas pela polícia para chegar ao autor da pichação e das ameaças. A TV Arte HD e Rede TV+, se solidarizam com o Grupo Diário, repudiam todo e qualquer tipo de ação desta natureza. Consideramos, acima de tudo, um atentado à democracia e à liberdade de expressão. E você confere durante a semana edições online do jornal A Gazeta Fluminense. Você pode conferir no site agazetafluminense.com.br ou também pelo blog agazetafluminense.blogspot.com.br. Chegando ao final desta edição, a gente agradece a nossa equipe técnica e principalmente a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Grande abraço e até a próxima edição. SpeedMeg, Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940. Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-2632-6316. clínica@speedmeg.com.br. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé.
Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.